Oi, pessoal. Agora vocês estão me escutando? Tinha acabado a pilha aqui do microfone. Pessoal, vocês estão me escutando agora? Ah, agora sim. Beleza. Oi, gente, tudo bom? Vamos. Eu vou repassar um pouco o que a gente falou na última aula. Eu acho que tinham poucos presentes na última aula. Eu vou repassar um pouco o que eu falei. E a ideia é meio que nessa aula de hoje fazer uma revisão do conteúdo de potencial elétrico, certo? De potencial elétrico e energia potencial elétrica. Beleza? Então eu vou fazer meio que uma revisão desse conteúdo. Eu já coloquei uma lista também para vocês desse conteúdo lá no Classroom. E dando tempo, né, até o ponto onde a gente chegar nessa revisão, eu passe a resolver alguns exercícios da lista que já está disponível para vocês lá no Classroom. Beleza? Tá lá na aula de hoje, né? Então coloquei lá para vocês, eu acho que eu coloquei hoje, tá lá para vocês disponível, beleza? Então eu vou começar aqui compartilhando minha tela e aí a gente vai revisar o conteúdo de potencial elétrico. Na aula passada eu já comecei com alguns, né? Alguns que estavam presentes na aula passada, meio que eu já comecei a fazer essa revisão, mas eu vou voltar aqui em alguns pontos do que eu falei para vocês. Beleza? Então, vamos lá, gente. Olha só. Potencial elétrico é algo muito parecido com campo elétrico, né? Algo muito semelhante. Então, eu vou colocar aqui lado a lado e vou comparar eles e comentar sobre o que tem de semelhante e o que tem de diferente com relação ao potencial elétrico. Beleza? Potencial e campo, né? Vou fazer essa comparação para a gente conseguir compreender e entender o que seria potencial. É um conceito meio chato, gente. É um conceito meio complicado de se compreender, mas a gente vai dar um jeito aqui. Olha só, eu vou escrever aqui campo elétrico. E aqui do lado eu vou colocar potencial elétrico. Quem estava presente na aula passada, meio que eu já dei meio que essa introdução, mas eu vou voltar nisso, tá, gente? Eu vou voltar para ficar mais fácil de seguir a explicação. Beleza? O que seria campo elétrico, gente? O que seria um campo elétrico? É uma região de influência produzida por uma carga. Então, imagina que você tem uma carga aqui, uma carga, por exemplo, positiva, beleza? E ao redor dessa carga positiva é gerado um campo elétrico, né? É gerado um campo de influência produzido por essa carga. E eu posso avaliar uma posição específica ao redor dessa carga. Por exemplo, eu posso avaliar esse ponto aqui. Nesse ponto, essa carga cria nessa posição um campo elétrico que tem um valor e uma orientação. No caso de uma carga positiva, a orientação do campo elétrico produzido é sempre saindo da carga. Vocês lembram disso, né? Então, é um campo elétrico saindo. Esse campo elétrico ele tem um valor, por exemplo, eu vou colocar aqui um campo elétrico de 10 newtons por coulomb. Beleza? Se eu pegar uma outra posição, né? Se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui embaixo, eu vou ter um campo elétrico saindo da carga positiva orientado desse jeito aqui, ó. Beleza? E o valor desse campo elétrico pode ser igual a 20 newtons por coulomb. Beleza? A unidade é newton por coulomb. Tranquilo, galera? O que esse campo elétrico ele faz? Ele indica o que tende a acontecer quando você coloca uma carga nessas posições. Então, por exemplo, se eu tiver uma carga positiva que eu vou colocar nesse ponto aqui, eu vou colocar uma carga positiva. Tem a carga positiva que gera o campo, né, que é essa daqui, eu vou colocar aqui ó, como se um Q maiúsculo, e tem essa carguinha aqui, ó, que
é uma carga que foi colocada dentro do campo elétrico produzido pela primeira, né? E eu vou colocar ela como tendo um valor igual a 1 coulomb. Beleza? Se você tem uma carga de 1 coulomb colocada em um ponto que tem um campo elétrico igual a 10 newtons por coulomb, o que acontece com essa carga quando colocada nessa posição? Ela acaba sofrendo uma força, e essa força elétrica tem a intensidade de 10 newtons. Por que 10 newtons? Porque o campo é de 10 newtons por coulomb nessa posição. Beleza? E como é uma carga positiva colocada nesse campo elétrico, a orientação da força tem a mesma orientação do campo elétrico. Beleza? Se eu colocasse, por exemplo, essa carga positiva aqui, só que uma outra carga, eu vou falar que essa carga aqui tem um valor de 2 coulombs, em vez de 1, é uma carga de 2 coulombs. Essa carga nessa posição sofreria uma força também, e essa força elétrica teria a intensidade, bom, nesse ponto são 20 newtons para cada coulomb. Como eu coloquei 2 coulombs, a força vai acabar sendo igual a 40 newtons. São 20 para cada um. Como eu coloquei 2, 40. 40 newtons de força elétrica surgiria sobre essa carga, onde a força teria a mesma orientação do campo elétrico. Se eu colocasse uma carga elétrica negativa, colocar uma carga elétrica negativa, por exemplo, nessa posição, esquece essa positiva aqui, tá, gente? Eu vou colocar uma carga negativa agora, e essa carga negativa tem o valor igual a menos 3 coulombs, por exemplo. Beleza? Qual que é a força que surgiria nessa carga quando colocada nessa posição? Nessa posição são 10 newtons para cada coulomb. Como aqui são 3 coulombs, seria uma força de 30 newtons. Só que essa força elétrica de 30 newtons teria uma orientação contrária à orientação do campo, 30 newtons. Beleza? Não seria uma força de menos 30, seria uma força de 30. A gente colocaria como se fosse em módulo os valores de carga. Então, é um campo de 10 newtons por coulomb, tendo 3 coulombs, 30 newtons. Por ser menos, né, seria uma força na orientação contrária ao campo. Carga positiva sofre força no mesmo sentido do campo, carga negativa sofre força no sentido contrário ao campo. Beleza? Bom, quando você fala de potencial elétrico, o raciocínio é muito parecido. Você tem aqui uma carga elétrica positiva. Ao redor dessa carga elétrica positiva é produzido um potencial elétrico. Uma carga cria um campo, mas uma carga também pode criar um potencial elétrico. Beleza? A diferença é que quando você fala de campo, você está relacionando a uma força. Quando você fala de potencial, vai estar relacionando a uma energia. A gente pode falar que campo elétrico está para força, assim como o potencial elétrico está para energia. Campo é uma região de influência produzida pela carga. O potencial elétrico também é uma região de influência produzida pela carga. Beleza? Ao redor de uma carga é produzido um campo elétrico, eu posso falar que ao redor de uma carga é produzido um potencial elétrico. E aí, por exemplo, eu posso avaliar uma certa posição no espaço. Eu posso falar aqui, ó, esse ponto aqui. Nesse ponto aqui tem um valor de potencial elétrico, né? O potencial elétrico é dado pela letra V e eu vou falar que é um potencial elétrico de 10 joules por coulomb. Pessoal, o campo é dado em newtons por coulomb. Por quê? Porque está relacionado à força, a unidade de força é newtons. O potencial elétrico está relacionado à energia. Qual que é a unidade de energia que a gente utiliza? Joules. Então, o potencial elétrico está sendo dado em joules por coulomb. Beleza? Esse joule por coulomb é a mesma coisa, isso aqui, ó, é a mesma coisa que volt. Então, são 10 joules por coulomb ou 10 volts. Beleza? É a mesma coisa. E eu gostaria que quando aparecesse para vocês uma questão, um texto, volt, eu gostaria que sempre aparecesse na sua cabeça, né, a ideia de que volt é joule por coulomb. Energia por carga. É a energia que a carga possui numa certa posição. Tudo bem, galera? Beleza?
Então, nesse ponto aqui, eu tenho um potencial elétrico de 10 joules por coulomb. Só que potencial não tem orientação. O campo elétrico tem uma orientação que era saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Potencial elétrico não tem orientação. Potencial elétrico não é um vetor, né? Você tem que campo e força corresponde a uma grandeza que é vetorial. Vou escrever aqui, ó. É vetor. Beleza? Já potencial elétrico e energia corresponde a uma grandeza que é escalar. Significa que não tem uma orientação, é uma grandeza que não precisa de uma orientação para fazer sentido. Assim como, por exemplo, temperatura, né? Você não fala, numa região está uma temperatura de 22 graus para a direita. Não faz sentido 22 graus para a direita. Não faz sentido você dar uma orientação para a temperatura, porque temperatura é uma grandeza escalar, certo? Potencial, energia elétrica são grandezas escalares. Campo elétrico e força são grandezas vetoriais. Campo precisa de uma orientação, onde a orientação do campo é saindo da carga positiva, entrando na carga negativa, né? E potencial é uma grandeza escalar que só depende de um valor numérico, né? Você não tem orientação. Então, por exemplo, aqui você tem um potencial de 10 joules por coulomb e é só isso, não tem seta para um lado nem seta para o outro lado. Então, se você pegar uma carga elétrica positiva e colocar nessa posição que tem um potencial de 10 joules por coulomb, por exemplo, eu venho aqui e coloco uma carga. Essa carga elétrica tem o valor de 1 coulomb. Se eu colocar 1 coulomb em um ponto que tem um potencial elétrico de 10 joules por coulomb, o que vai acontecer com essa carga quando colocada em um ponto de 10 joules por coulomb? Né? Essa carga vai adquirir uma energia, que a gente chama de energia potencial elétrica, igual a 10 joules. Se é 10 joules por coulomb, né? Nessa posição, 1 coulomb vai adquirir 10 joules. Se eu pegar uma outra posição aqui, ó, nesse outro ponto aqui, você tem um potencial elétrico igual a 20 joules por coulomb. Significa que se eu colocar uma carga aqui nessa posição, ela vai adquirir uma energia de 20 joules para cada coulomb que for colocado nesse ponto. Então, se, por exemplo, eu pegar uma carga elétrica e colocar ela nesse ponto e essa carga tiver 2 coulombs, essa carga nessa posição vai adquirir uma energia potencial elétrica igual a 40 joules. Beleza? Pessoal, vocês entenderam a ideia do que eu coloquei aqui, um do lado do outro, né, para representar que as duas coisas são muito parecidas, são muito semelhantes, só que um trata de força, o outro trata de energia. Campo está relacionado à força, potencial elétrico está relacionado à energia, mas a ideia de como funciona campo elétrico, de como funciona potencial elétrico é mais ou menos a mesma coisa. Eles indicam o que vai acontecer caso você coloque uma carga numa certa posição. Beleza? Campo elétrico e potencial elétrico, eles indicam o que tende a acontecer com uma carga quando colocada numa certa região. Beleza, galera? Vocês entenderam? Se eu colocar aqui, ó, nessa região que tem um potencial elétrico, colocar uma carga negativa. Por exemplo, eu venho aqui, coloco uma carga negativa de valor igual a menos 3 coulombs. O que acontece com essa carga de menos 3 coulombs quando colocado em um ponto que tem um potencial elétrico de 10 joules por coulomb? Ela vai adquirir uma energia. Uma energia potencial elétrica de quanto? Se são 10 joules para cada coulomb, e eu coloquei uma carga elétrica de menos 3 coulombs, a energia vai ser igual a menos 30 joules. Beleza? Vai ser uma energia negativa, né? Às vezes de primeira você pode estranhar uma energia negativa, certo? Achar que não faz sentido uma energia negativa, mas faz, certo? Faz sentido a energia negativa. Energia potencial é uma energia associada à posição, e posição depende de uma referência. Então, dependendo de onde você adota como referência, né, potencial, ou energia potencial elétrica pode assumir valores negativos, certo? E faz sentido a energia negativa.
Tudo bem, galera? Beleza? Seria algo semelhante a quando você tem uma energia potencial gravitacional, né? Eu vou lembrar aqui um pouco vocês da relação de energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional é muito parecida com a energia potencial elétrica. Na energia potencial gravitacional, você tem uma equação que é mgh, massa, gravidade e altura. Então, se você tem um objeto aqui, ó, esse objeto tem uma massa m, certo? E esse objeto ele pode ter uma energia potencial gravitacional desde que na região onde ele se encontra tenha gravidade. Então, por exemplo, aqui tem uma gravidade, né? E, no caso, você tenha uma altura, mas essa altura é em relação a uma referência. Então, por exemplo, se aqui está o solo, eu posso adotar, escolher a minha referência como sendo o solo aqui, ó. E aqui eu coloco como se fosse uma referência como sendo zero. E aí esse corpo ele se encontra com uma altura em relação à referência que eu escolhi, né? Uma altura h aqui, ó. Certo? Em relação a uma referência. Essa altura h pode ser de valor igual a, por exemplo, 3 metros de altura. Um objeto colocado a 3 metros de altura. E aí você teria uma energia potencial gravitacional positiva, porque massa é um valor positivo, né? Massa é um valor positivo, gravidade aqui seria positiva, altura seria positiva. Mas a energia potencial gravitacional também pode ser negativa, desde que você coloque a referência numa posição, por exemplo, acima da posição da massa, né? Então, por exemplo, se tivesse um teto aqui, ó, beleza? E aí, esse teto eu considerasse o zero. Se você vai para posições acima, você aumenta o valor, para baixo você teria valores negativos. Então, por exemplo, essa altura aqui poderia ser, vamos dizer assim, que o teto tem uma altura em relação ao solo de 5 metros, certo? Mas se eu considerar a referência como sendo o teto, o zero é o teto, se você vier para baixo, aqui seria a posição menos 2, né? E aqui seria lá embaixo, né? A posição como se fosse, já que o teto tem 5 metros, em relação ao solo, seria a posição, aqui em vez de 0, seria a posição menos 5. Então você poderia ter uma altura negativa, porque a altura depende da referência que você adota. Então você poderia ter uma energia potencial negativa, beleza? E essa energia potencial negativa seria uma questão só de referência. Então sempre quando você falar energia potencial, gente, pensa que energia potencial é uma energia associada à posição, certo? Você tem uma energia que o corpo adquire devido a ela estar localizada, né? Devido ao corpo estar localizado num certo ponto, uma certa localização, beleza? Sempre quando você falar de energia potencial, vai ser uma energia associada à posição, e posição depende de uma referência, e por isso pode assumir valores negativos. Já um outro tipo de energia que a gente estuda também, passei aqui, seria a energia cinética, vocês lembram? mv² sobre 2. Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, uma energia associada ao movimento. Já a energia cinética só pode ter valor positivo, não faz sentido a energia cinética negativa. Energia cinética depende de movimento. Se tem movimento, tem uma energia cinética. Beleza? Independente para onde seja esse movimento. Você pode ter até uma energia cinética em que você jogue aqui na equação um valor de velocidade negativa, porque pode ter velocidade negativa. Se você fala assim, para cima minha referência é positiva, uma velocidade para cima é positiva, uma velocidade para baixo. Velocidade para baixo seria negativa. Só que se você tiver uma velocidade negativa, quando você jogar aqui na equação de energia cinética, seria a velocidade negativa elevada ao quadrado, que daria um resultado positivo. Então você não tem como obter uma energia cinética negativa, e a energia cinética negativa não faz sentido. Mas energia potencial elétrica ou energia potencial gravitacional, ela tem um valor negativo, e isso está tudo bem, certo? Faz sentido, porque é uma questão de referência. Tudo bem, galera? Entenderam o que eu coloquei aqui para vocês? Bom, quando você fala de campo e força, você pensa nos valores que você vai substituir, por exemplo, em equações, sempre em módulo. Então, assim, você pode obter a força elétrica fazendo
a multiplicação do campo elétrico vezes a carga. Você coloca uma carga dentro de um campo elétrico, o que acontece com essa carga? Nela surge uma força, beleza? Só que força elétrica é uma grandeza vetorial, né? Campo também, só que aqui a gente coloca os módulos, os valores desses campos, né? A gente coloca aqui em módulo, certo? Então você obtém o módulo da força elétrica, certo? Você pensa nessa equação sem usar os sinais, beleza? E na equação de campo elétrico é dado pela constante K, que normalmente aquela constante é do vácuo, que tem aquele valor que é 9 vezes 10 a nona, que aparece muito nas questões, vezes a carga dividido pela distância elevado ao quadrado. Essa é a equação de campo elétrico, onde a carga aqui também é colocada em módulo, né? Você encontra o vetor campo elétrico, né, onde a carga é colocada em módulo. Beleza? Essa equação a gente encontra o valor do campo elétrico, só que o campo elétrico ele tem uma orientação e a orientação do campo é em relação ao sinal. Campo elétrico sai da positiva, campo elétrico aponta para a carga negativa. Beleza? Então, você calcula o campo elétrico, o valor do campo elétrico por essa equação, né, que eu apresentei aqui para vocês, e, no caso, você encontra a orientação do campo elétrico pelo sinal. Beleza? Já potencial elétrico tem uma equação muito parecida com as equações de campo e força. Você tem que a energia potencial elétrica seria o potencial elétrico vezes a carga. Ó, coloca uma carga num campo elétrico, o que surge com uma carga colocada dentro de um campo elétrico? Surge uma força. Quando você coloca uma carga num potencial elétrico, o que surge nessa carga? Uma energia. Beleza? Nessa equação de potencial elétrico, energia potencial elétrica, a gente não usa módulo, a gente usa os sinais. Então tem que tomar cuidado, porque você pode ter carga positiva ou carga negativa, e você poderia ter também potencial elétrico positivo ou potencial elétrico negativo, dependendo de qual carga está produzindo o potencial elétrico. Beleza? E você tem que a equação de potencial elétrico é uma equação muito parecida com a equação de campo elétrico. Depende da constante do meio, que normalmente é o vácuo, depende da carga que está produzindo o potencial elétrico e depende da distância. Só que na distância aqui, diferente do que acontece em campo, não tem o quadrado. Kq sobre D quadrado é o campo elétrico. Kq sobre D, aí seria o potencial elétrico. Beleza? Está vendo que as relações são muito parecidas e por isso gera bastante confusão. É muito comum as pessoas confundirem potencial elétrico com campo elétrico. Chega numa questão que ela pede o potencial elétrico num certo ponto, daí quando vai fazer a aplicação da equação, esquece que é só sobre D e coloca D quadrado. Mas D quadrado não é potencial, né? É campo, então tem que tomar esse cuidado. As equações são muito parecidas e por isso é fácil confundir. Beleza? Lembra que campo elétrico e força são grandezas vetoriais. Nas equações a gente vai usar módulo e vai interpretar as orientações. Certo? A interpretação é campo elétrico produzido com carga positiva sai da positiva, campo elétrico criado com carga negativa aponta para a carga negativa. A força elétrica numa carga positiva tem a mesma orientação do campo, a força elétrica numa carga negativa tem a orientação contrária à orientação do campo. Beleza, gente? Já para potencial elétrico a gente usa os sinais, certo? Então, por exemplo, aqui você tem um potencial de 10 e eu coloquei uma carga de 1 coulomb. O que você faz? Multiplica o potencial vezes a carga para encontrar energia. Então seria 10 vezes 1, vai dar os 10 joules. Quando você tem uma carga negativa, fica o potencial 10, a carga é menos 3, 10 vezes menos 3 vai dar uma energia de menos 30. Tudo bem, gente? Beleza? Entenderam o raciocínio? Certo. Então, eu vou passar aqui e vou explorar mais o raciocínio de potencial e campo elétrico. Olha só. Vamos supor que a gente tenha uma carga positiva e essa carga positiva ao redor produz um campo elétrico e produz um potencial elétrico. Eu vou colocar aqui uma linha que representa
o campo elétrico, que é um campo elétrico saindo da carga positiva. Beleza? Se você tivesse uma carga elétrica negativa, colocando aqui uma carga elétrica negativa, como que seria o potencial elétrico? Seria entrando na carga negativa. Potencial não, desculpa, o campo elétrico seria entrando na negativa. O campo elétrico sai da carga positiva, o campo elétrico aponta para a carga negativa. Aqui eu coloquei menos carga negativa e coloquei o sinal de mais. Espera aí. Deixa eu colocar aqui, carguinha negativa. Campo sai da positiva, campo aponta para a carga negativa. Beleza? Aí, olha só, gente, quando você fala de potencial elétrico, o potencial elétrico é dado pela constante, pela carga que produz o campo, dividido pela distância. Beleza? Se você pega posições mais distantes, mais afastadas, né, você aumenta a distância, o que tende a acontecer com o potencial elétrico, com o valor do potencial elétrico? Ele tende a diminuir. Beleza? Então, quanto mais afastado da carga você tiver, menor vai ser o valor do potencial elétrico. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha essa carga positiva gerando um potencial elétrico, mas à medida que a gente se afasta do potencial elétrico, o potencial vai diminuindo. Então, por exemplo, vamos supor que essa carga criou nessa posição aqui um potencial elétrico de 100. 100 o quê? 100 joules por coulomb, também conhecido como 100 volts. Se eu pegar um ponto mais afastado, o potencial vai ser menor. 80, por exemplo, 80 volts. Mais afastado, 60 volts. Mais afastado, 40 volts. Mais afastado, 20 volts e assim por diante. À medida que você se afasta da carga, o potencial elétrico vai diminuindo. Tudo bem, gente? Beleza? Se for uma carga negativa, a carga negativa funciona do mesmo jeito, né? Se você vai pegando posições mais afastadas, o potencial vai ficando cada vez menor. Então, ficaria assim também, 60 volts, 40, 20. Certo? Pontos mais afastados, o potencial vai diminuindo. Só que se é uma carga negativa, o que eu falei? Na equação de potencial, a gente usa os sinais. Então, a gente teria um potencial produzido por carga negativa, um potencial negativo. Beleza? Tudo bem, gente? Então, tem que tomar um cuidado. Olha só. Se eu falar assim, à medida que você se afasta de uma carga positiva, o potencial elétrico diminui. Beleza, ó. À medida que eu me afasto de uma carga positiva, o potencial elétrico diminui. Posso falar a mesma coisa para a carga negativa? À medida que eu me afasto da carga negativa, o potencial elétrico diminui. Errado. À medida que a gente se afasta de uma carga negativa, o potencial elétrico aumenta. Ah, mas aqui mais afastado é 20. Mas é menos 20. Menos 20 é maior do que menos 40. Menos 40 é maior do que menos 60, que é maior do que menos 80, que é maior do que menos 100. Beleza? Tem que levar em consideração o sinal. Então, menos 20 é maior que menos 100. Então, à medida que a gente se afasta de uma carga negativa, o potencial aumenta. Beleza? Uma outra forma da gente entender que talvez fique mais fácil de vocês lembrarem é assim, gente. Sempre quando você segue a linha de campo, o potencial elétrico diminui. Eu vou escrever isso. Ó. Quando você segue uma linha de campo, o potencial elétrico diminui. Certo? Sempre quando você segue um campo elétrico, a linha de campo elétrico, o potencial diminui, gente. Olha só, nessa carga positiva, segue a orientação do campo elétrico, que está para a direita. 100, 80, 60, 40, 20. Então, se você segue o campo elétrico, o potencial vai ficando cada vez menor.
Agora aqui para a carga negativa, a linha de campo aponta para a negativa, então segue a linha de campo, indo para a esquerda, ó, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80, menos 100, está diminuindo. Sempre quando você segue a orientação do campo elétrico, o potencial elétrico vai reduzindo, vai diminuindo. Segue a linha de campo, o potencial diminui. Beleza? Tudo bem, gente? Bom, se a gente colocar uma carga elétrica positiva nessa região, se eu pegar aqui, ó, e colocar uma carga elétrica positiva nessa posição aqui, ó. E se essa carga positiva tiver um valor igual a 2 coulombs, uma carga de 2 coulombs colocada em um ponto que tem 100 volts. O que é o volt, gente? É joule por coulomb. Então, são 100 joules para cada coulomb. Se eu tenho 2, qual que é a energia que essa carga vai adquirir, gente? Energia potencial elétrica. Qual que é a energia que essa carga vai adquirir? É só multiplicar, tá, gente? 100 vezes 2, 200. Se eu colocasse essa mesma carga nessa posição aqui, ó, 2 coulombs. 2 coulombs colocados nessa posição. Qual que é o potencial elétrico dessa posição? É 20. 20 o quê? 20 joules por coulomb, 20 volts. Se eu tenho 20 joules por coulomb e eu coloco 2, qual que vai ser a energia potencial elétrica dessa posição? 40. Beleza? Numa posição, a carga tem 200 de energia. Na outra posição, a carga tem 40 de energia. Tudo bem, galera? Beleza? Existe uma diferença de energia elétrica, energia potencial elétrica nessas duas posições. E vocês vão pensar que sempre existe uma tendência dos corpos se moverem espontaneamente da região de maior energia potencial para a região de menor energia potencial. Lembrando, novamente, lá de energia potencial gravitacional, gente. Relembrando, ó, energia potencial gravitacional, MGH. Beleza? Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Então, se, por exemplo, aqui você tem um solo, aí você tem um objeto que está aqui. Beleza? Esse objeto se encontra a uma determinada altura, altura H. Certo? Nessa posição tem uma energia potencial gravitacional, porque tem uma altura H. Aqui no solo teria uma altura zero, então a energia potencial no solo seria zero, seria menor do que o valor que tem aqui. O que tende a acontecer quando eu solto esse objeto aqui? Ó? Ele tende a se deslocar espontaneamente para a região onde tem uma menor energia potencial. Aqui embaixo é uma energia potencial menor. Se um objeto, quando você segura ele e solta, ele tende a cair, é por quê? Porque ele sai de uma região que tem maior energia potencial e vai espontaneamente para uma região de menor energia potencial. Então a energia potencial vai diminuir, beleza? À medida que, por exemplo, um objeto cai, certo? Os corpos, eles tendem a se movimentar espontaneamente de um local de maior energia para um local de menor energia potencial, energia potencial. Tudo bem, galera? Mas energia é algo que não some, não desaparece, gente. Energia não pode desaparecer. O que pode acontecer com a energia é se conservar. Beleza? A energia sempre se conserva. Beleza? Então, no caso, se um corpo está reduzindo a energia potencial que ele tem quando ele está, por exemplo, em queda, no caso, a energia potencial gravitacional, se um corpo está reduzindo essa energia potencial gravitacional, para onde está indo essa energia? Ela está sendo convertida, gente, em quê, gente? Em energia cinética, energia de movimento. Se você solta um objeto, ele ganha movimento. No caso, você tem uma energia potencial que diminui, em compensação, a energia cinética do corpo aumenta. Então, na verdade, o que acontece é uma conversão, uma transformação de energia. Ele transforma a energia potencial em energia cinética.
certo? Uma conversão de energia. Se um objeto cai, a energia potencial diminui, mas em compensação a energia cinética vai aumentando. O que está acontecendo é uma conversão de energia potencial em energia cinética. A mesma coisa acontece com energia potencial elétrica e energia cinética também, é uma relação de compensação, de transformação. Então, se a energia potencial elétrica diminui, o que tende a acontecer? A energia cinética tende a aumentar, certo? Vamos pensar nessa situação aqui, ó, gente. Vamos supor aqui, ó, que você tem essa carga positiva que é colocada no potencial de 100 volts. Né? Vamos supor que ela está parada aqui, ó, nessa posição. Vamos supor que a gente está segurando essa partícula. Significa que a energia cinética dela é igual a zero, porque ela está em repouso. Eu estou segurando essa partícula. Pessoal, se eu soltar essa partícula, o que vai tender a acontecer com ela? Ela vai ser repelida pela partícula positiva que está do lado, e ela vai tender a ganhar uma movimentação, né, tendendo a se afastar da carga positiva devido à repulsão elétrica. E ela tenderia a chegar nessa posição aqui, ó, com movimento, com velocidade. Então, nessa posição aqui, ó, que ela passa nesse ponto de 20 volts, ela teria uma energia cinética diferente de zero. Por quê? Porque ela chega nesse ponto com velocidade. Ela é repelida pela carga positiva e chegaria nessa posição com um movimento, com uma energia cinética. E aí eu posso perguntar para vocês qual seria o valor dessa energia cinética. Qual seria o valor dessa energia cinética da carga quando ela passa por essa posição de 20 volts? Como que eu vou descobrir qual que seria o valor dessa energia cinética? É só olhar para a energia potencial elétrica. O que estaria acontecendo com a energia potencial elétrica? Ela está saindo de quanto? De 200, né? E está indo para um valor de 40. A energia potencial elétrica está diminuindo. Essa energia que diminuiu, saiu de 200 e foi para 40, essa energia desapareceu? Não, ela foi convertida, transformada em energia de movimento, em energia cinética. Então, nessa posição, quando o corpo passa por esse ponto de 20 volts, a energia cinética dessa partícula vai ser igual a 160 joules. Por que 160? Porque a energia potencial elétrica diminuiu de 200 para 40. Diminuiu em quanto? Diminuiu 160. Se a energia potencial diminuiu 160, a energia cinética aumentou. Aumentou em quanto? Em 160. Se era zero, aumenta em 160, vai chegar ao valor de 160 joules. Entenderam, gente? Tudo bem? Pessoal, a gente tem o que a gente chama de energia mecânica. Vocês lembram o que seria energia mecânica? Energia mecânica. A energia mecânica é como se fosse uma energia total do sistema. A gente pode escrever que a energia mecânica seria a soma. Você soma o valor da energia cinética. Energia cinética com a energia potencial. E aí você obtém a energia mecânica do sistema. É um valor de energia total. Se você somar a energia cinética mais a energia potencial, você encontraria a energia mecânica do sistema. Qual que seria a energia mecânica aqui, ó, gente? Energia mecânica. Somos valores, gente. 0 mais 200, daria quanto? 200. Qual que seria a energia mecânica aqui, ó? 160 mais 40, seria quanto? 200. A gente fala que nessa situação em que está atuando a força elétrica, que a gente chama de uma força conservativa, você tem uma conservação da energia mecânica. Quer dizer que a energia mecânica permanece constante quando só tem força elétrica atuando. Porque a gente fala que a força elétrica é uma força conservativa, que conserva a energia mecânica. Beleza? O que aconteceu com a energia potencial no movimento dessa carga, né? Porque ela é repelida pela positiva, ela ganha movimento. O que aconteceu com a energia dessa carga? A energia potencial diminuiu de 200 para 40. Em compensação, a energia cinética aumentou de 0 para 160 e a energia mecânica se manteve constante no movimento dessa partícula. A mesma coisa acontece quando você pega um objeto e solta e ele cai. Ele vai caindo, diminuindo a energia potencial, em compensação vai aumentando a energia cinética e nessa queda
você tem a energia mecânica se mantendo constante, pelo motivo da força gravitacional, a força peso, também ser uma força que a gente chama conservativa, uma força que conserva a energia mecânica. Tudo bem, gente? Beleza? Vocês entenderam? Certo? Pessoal, se eu colocasse uma carga negativa nessa situação, vamos supor, ó, que a gente coloca uma carga negativa. Ó, nesse ponto de 100 volts, eu vou colocar embaixo, mas é como se eu estivesse colocando aqui, ó, nesse ponto de 100 volts. Vou colocar aqui embaixo. Certo? Eu coloquei nesse ponto de 100 volts uma carga negativa. Vamos supor que o valor dessa carga negativa é menos 3 coulombs. Uma carga de menos 3 coulombs colocada em um ponto que tem um potencial elétrico de 100 volts. Qual que vai ser a energia que essa carga vai adquirir, gente? O que eu falei, gente, a energia tem que levar em consideração o sinal. Então, a energia potencial elétrica seria igual a menos 300. Se eu pegar essa mesma carga negativa e colocar aqui, ó, nesse ponto que tem um potencial de 20 volts, menos 3 coulombs colocado em um ponto que tem 20 volts. Qual que seria a energia potencial elétrica dessa carga? É só multiplicar 20 vezes menos 3, dá menos 60. Beleza? Se eu perguntar para vocês em qual dessas duas posições, no ponto que tem 100 volts ou no ponto que tem 20 volts, qual dessas duas posições a carga negativa adquire maior energia? Em qual das duas posições a carga negativa tem maior energia? Pessoal, é só a gente comparar os valores que a gente encontrou. Nessa posição, à esquerda aqui, você tem uma energia de menos 300. À direita aqui você tem uma energia de menos 60. Qual desses dois valores é maior? Menos 160 é maior do que o menos 300. Beleza? Pessoal, você pode pensar assim, ó, quando você coloca uma carga negativa próxima a uma carga positiva, o que acontece com ela? Ela é atraída, ela tende a se movimentar sendo atraída. Então, vamos supor o mesmo raciocínio que a gente fez. Vamos supor aqui, ó, que a carga aqui, ó, ela está parada. Ó. A direita aqui, ó, ela está parada. Qual que seria a energia cinética dela aqui? A energia cinética dela seria zero. Beleza? Aqui à direita ela está parada. Se eu tenho uma carga negativa aqui à direita, eu estou segurando ela em repouso, se eu soltar, ela é atraída por essa carga positiva que está aqui. Se a carga negativa é atraída, ela ganha movimento, ela chegaria nessa posição de 100 volts com velocidade. Lembrando que ela está sendo colocada aqui. Eu só desenhei ela aqui embaixo, mas ela está aqui. Ó. Beleza? Ela está nesses pontos. Eu só desenhei ela aqui embaixo. Beleza? Então, no caso, ela tenderia a se movimentar para a esquerda ganhando energia cinética, ganhando movimento. Pessoal, é só pensar, a carga positiva se mover para um lado, a negativa não vai tender a se mover para o mesmo lado, ela vai tender a se mover no sentido contrário. Né? A carga positiva sofre força para um lado, a negativa vai sofrer força para o lado contrário. Então, se eu soltar a carga negativa aqui do lado direito, ela vai se movimentar espontaneamente aqui para o lado esquerdo, sendo atraída por essa carga positiva que está aqui. Certo? Qual seria a energia cinética que ela teria nessa posição aqui? Ó? Qual que seria a energia cinética nessa posição aqui à esquerda, na posição de 100 volts? Qual que seria a energia cinética? Pessoal, é só pensar, ó, de menos 60 para menos 300, a energia potencial diminui. Certo? Menos 60 é maior do que menos 300. A energia potencial diminui. Diminui em quanto? Quanto que você tem que diminuir para chegar no menos 300? Saindo de menos 60 para chegar no menos 300, você tem que diminuir quanto? Você teria que diminuir 240. Se você pegar menos 60, menos 240, daria quanto? Daria menos 300. Então, se a energia potencial diminuiu em 240, a cinética aumentou em 240. E a energia mecânica, o que aconteceu com a energia mecânica nesse movimento? Qual que seria a energia mecânica? A gente vai somar os valores, né? Menos 60 mais 0, menos 60. Certo? Qual que seria a energia mecânica aqui ó, do lado esquerdo? Menos 300 mais 240, menos 60. Então, a energia potencial diminuiu
Em compensação, a energia cinética aumentou e a energia mecânica se manteve constante. Entenderam o raciocínio, gente? De boa? Tudo bem? Beleza? Se a gente tivesse uma carga positiva colocada aqui embaixo, ó, do lado de uma carga negativa, se eu colocar aqui, ó, uma carga positiva, e essa carga positiva tiver um valor, ó, vou escolher aqui o valor de 1 coulomb, qual seria a energia potencial elétrica dela? Pessoal, ela está colocada em um ponto que tem menos, não esquece o sinal, menos 100 joules por coulomb. Se é 1 coulomb, qual que vai ser a energia? Menos 100. Tem que deixar um sinal, gente. É uma carga positiva em um potencial que é negativo. Então, a energia potencial seria menos 100. Essa mesma carga aqui, ó, 1 coulomb, colocado em um potencial de menos 20 joules por coulomb. Qual que seria a energia potencial elétrica nessa posição? Menos 20. Em qual dessas duas posições a partícula positiva tem maior energia? Na posição em que ela tem menos 20 joules ou na posição que ela tem menos 100 joules? Menos 20 é maior do que menos 100. Então, essa carga positiva colocada à direita tem maior energia do que ela quando está à esquerda. Você tende que os corpos tendem a se movimentar espontaneamente para um local de menor energia, certo? Então, essa carga positiva, ela tenderia a se deslocar para a esquerda, até porque tem uma carga negativa aqui do lado, ela tenderia a ser atraída por essa carga negativa. Essa carga positiva poderia se movimentar da esquerda para a direita? A carga positiva, ela poderia se movimentar da esquerda para a direita? Poderia, certo? Poderia sim. Mas esse movimento da esquerda para a direita não seria um processo, um fenômeno espontâneo. A carga, ela tende espontaneamente a ser atraída pela carga negativa. Ela pode se deslocar no sentido contrário? Pode, mas não seria o sentido do movimento espontâneo dela. É a mesma coisa quando você pega um objeto e solta. Quando você pega um objeto, né, e solta, esse objeto pode subir? Pode, certo? Esse objeto pode subir, mas não seria um processo espontâneo. Você teria que, ao invés de só abandonar o objeto, você teria que lançar o objeto para cima para ele subir. Beleza? Então, os objetos eles tendem a se deslocar para um local de menor energia potencial. Quando você pega um objeto, eles tendem a cair. Esse seria um movimento espontâneo. Mas o objeto pode se deslocar para cima? Pode, mas você teria que jogar esse objeto para cima para ele ir. Beleza? Quando você joga o objeto para cima, ele sai com uma energia cinética. E à medida que ele vai subindo, né, o que vai acontecendo com essa energia cinética à medida que você lança um objeto, à medida que ele vai subindo, o que vai acontecendo com a energia cinética dele? Ele vai diminuindo até que ele chega num ponto de altura máxima onde a velocidade dele é zero. Beleza? Se você joga um objeto para cima, o que acontece com a energia cinética desse objeto? Vai diminuindo. Só que em compensação, o que acontece com a energia potencial? Vai aumentando, porque a energia potencial depende da altura. Se você joga o objeto para cima, a altura do objeto aumenta, então a energia potencial aumenta. Então você tem isso, gente. Se a potencial diminui, a cinética tende a aumentar. E se, no caso, a cinética diminui, a potencial tende a aumentar. Entenderam o que eu falei? Se a potencial diminui, a cinética aumenta. Se a cinética diminui, a potencial aumenta. Beleza? É sempre o contrário. Certo? Tranquilo, galera? Vocês estão entendendo, acompanhando aí o meu raciocínio? Então, por exemplo, essa carga positiva que eu desenhei aqui, ó, essa carga positiva, ela poderia se deslocar para a direita? Poderia, não seria o movimento espontâneo dela, mas ela poderia se deslocar para a direita, desde que eu jogasse ela para a direita. Vamos supor que eu jogo essa partícula para a direita. Aqui, ó, a carga positiva, eu jogo ela para a direita. Lanço ela com uma velocidade para a direita. Aqui, ó, lancei ela com uma velocidade. Beleza?
à medida que ela vai se deslocando para a direita, o que vai acontecendo com essa velocidade? Essa velocidade vai tendendo a diminuir, beleza? Por que essa velocidade vai diminuindo? Por que essa velocidade vai ficando menor? Porque se ela está se deslocando para a direita, o que está acontecendo com a energia potencial? Está saindo de menos 100, está aumentando para menos 20. Se a energia potencial aumenta, o que acontece com a energia cinética? A energia cinética diminui. Beleza? Vamos supor que eu dê para essa carga uma energia cinética. Eu vou dar uma energia cinética. Eu posso escolher o quanto que eu vou dar. Eu posso jogar essa partícula com uma velocidade maior ou menor. Eu escolho a energia que eu vou dar para ela. Vamos supor que eu escolhi dar uma energia de 200 joules. Eu peguei ela, segurei e joguei ela para a direita com uma energia cinética de 200 joules. Eu quero saber qual seria a energia cinética dela quando chega aqui. Quando chega nessa posição. Pessoal, olha só, o que acontece com a energia potencial? Ela aumenta, vai de menos 100 para menos 20. A energia potencial aumenta em quanto? Aumenta em 80, certo? A energia potencial aumenta 80, vai de menos 100, soma 80, mais 80 vai dar menos 20. Se a energia potencial aumenta 80, a energia cinética vai diminuir em quanto? Vai diminuir em 80. Se aqui é 200, diminui 80, vai dar quanto? 120. Beleza? Pessoal, se a cinética diminui, a potencial aumenta. Se a potencial aumenta, a cinética diminui, quer dizer. Né? Então, a energia potencial aumentou de menos 100 para menos 20, então a cinética diminuiu de 200 para 120. Se a potencial aumentou 80, a cinética diminui 80. Beleza? Qual que seria a energia mecânica aí nessa situação? Ó, vamos calcular aqui a energia mecânica. Energia mecânica é somando, né, gente? 200 menos 100. 100. Quanto que é a energia mecânica aqui? Ó? 120 menos 20. Energia mecânica, 100. Entenderam, gente, o raciocínio? Gente? Tudo bem? Tudo bem, galera? Energia potencial aumentou, a energia cinética diminuiu e a energia mecânica se manteve constante. Certo? A energia mecânica vai sempre se manter constante quando você tiver uma força elétrica atuando. Né? Sendo a resultante, no caso. Vocês entenderam, gente? Beleza? Certo? O que vai ser o mais importante aqui para a gente? Olha só, o potencial elétrico é de uma posição. Então, você tem aqui, ó, que esse ponto aqui tem um potencial elétrico de menos 100, e esse ponto aqui tem um potencial elétrico de menos 20. Certo? Cada ponto tem um potencial. E entre esses dois pontos existe o quê? Entre dois pontos. Num ponto tem um potencial, no outro ponto tem um potencial. O que existe entre esses dois pontos? Uma DDP. Certo, gente? O que é DDP, gente? É diferença de potencial elétrico. Certo? É uma diferença de potencial elétrico. Pessoal, a maioria das questões é assim. Você tem, com relação ao potencial elétrico, você tem uma carga que produz o potencial elétrico em uma determinada posição, né, em determinados pontos. Você pode calcular o potencial nesses pontos e, a partir dos potenciais desses pontos, descobrir a diferença de potencial existente entre esses dois pontos. O que vai ser mais importante nas questões não é o potencial do ponto, mas sim a diferença de potencial entre duas posições, a DDP, gente, a famosa DDP, a diferença de potencial. A gente está estudando potencial elétrico, mas na maioria das questões, quando cai alguma coisa relacionada a potencial elétrico, em vez de pedir potencial, vai pedir a diferença de potencial ou coisas relacionadas à diferença de potencial elétrico e não ao potencial elétrico. Beleza? Bom, então eu vou falar algumas coisas com relação à diferença de potencial elétrico. Beleza? A DDP. Pessoal, olha só, eu vou falar aqui
com relação a uma situação específica, que seria quando você tem, por exemplo, uma placa eletrizada positiva e uma placa eletrizada negativa. Duas placas, uma positiva e uma negativa. Entre essas duas placas vai ser estabelecido o quê, gente? Um campo elétrico entre essas duas placas. E como que é a orientação do campo elétrico, gente? Lembra? Saindo da carga positiva e apontando para a carga negativa. Isso aqui seria a orientação do campo elétrico. Beleza? Nessa região, entre essas duas placas, você tem uma situação específica, que é sempre entre duas placas eletrizadas, uma positiva e uma negativa, você vai ter o que a gente chama de céu, que é campo elétrico uniforme. Certo? É o campo elétrico uniforme. Nesse campo elétrico uniforme, o valor do campo elétrico ele é constante. Ele tem o mesmo valor em qualquer posição que eu pegue. Né? Em toda essa região entre essas duas placas, o campo elétrico ele é constante. Tudo bem, gente? Beleza? E, como o campo elétrico ele é constante, a gente tem que a força elétrica, que é o campo elétrico vezes a carga, também seria um valor constante, se a carga for constante. Então, se você tem uma carga elétrica colocada nessa região entre essas duas placas, né, essa carga vai sofrer uma força, só que essa força seria uma força elétrica constante para qualquer posição que a carga se encontre. Beleza? Em qualquer ponto, a carga estaria sofrendo uma força elétrica constante. Tudo bem? Aí a gente tem algo que a gente chama de trabalho. O que é trabalho? Corresponde a uma forma de transferência ou de conversão de energia. Beleza? E aí você tem a equação de trabalho como sendo força vezes deslocamento. Quando você aplica uma força em um determinado corpo, você tende a produzir um deslocamento. Você tende a transferir energia para esse corpo, fazer ele ganhar energia cinética. Então, força vezes deslocamento daria o valor do trabalho, o valor da quantidade de energia transferida para o corpo. Essa aqui é a equação clássica que a gente tem para trabalho, que é bastante utilizada lá na parte de mecânica. Trabalho é força vezes deslocamento. Eu vou escrever aqui, ó, força. E aqui é deslocamento. Beleza? Mas você tem uma outra relação de trabalho como sendo igual à variação da energia cinética. Só que aqui esse trabalho a gente chama de trabalho resultante. Beleza? Se você tem um trabalho resultante atuando sobre um corpo, né, esse corpo ele vai tender a sofrer uma variação da energia cinética. Né? Trabalho resultante, você vai ter uma variação da energia cinética. Pensa assim, gente, trabalho é uma forma de transferência de energia. Quando você transfere energia para um corpo, o que acontece com a energia cinética desse corpo? Tende a variar. Né? Então, você tem que, o trabalho resultante produzido por uma força provoca uma variação na energia cinética. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Só que quando você tem o que a gente chama de um sistema conservativo, quando você tem o que a gente chama de um sistema conservativo, o que é um sistema conservativo? É aquele que conserva a energia mecânica. Em um sistema conservativo, o que a gente tem? Né? O que a gente trabalhou ali, gente. Quando a cinética aumenta, a potencial diminui. Quando a cinética diminui, a potencial aumenta. Então, se o trabalho resultante é a variação da energia cinética,
eu posso falar também que é igual a menos a variação da energia potencial. Beleza? O trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Só que quando você tem um sistema conservativo, né, seria igual a menos a variação da energia potencial, porque quando você tem um aumento da cinética, a potencial diminui. Né? Num sistema que conserva a energia mecânica, uma aumentou, a outra diminui. Então, a variação sendo positiva em um, na outra vai ser negativa. Né? Se a variação da cinética for positiva, a variação da energia potencial vai ser negativa. Se uma aumenta, a outra diminui. Beleza? Então, o trabalho pode ser dado como sendo menos a variação da energia potencial. Pessoal, e a energia potencial eu escrevi como sendo potencial vezes a carga. Lembra? Uma carga em um campo, surge uma força. Uma carga em um potencial, surge uma energia. Beleza? Então, o trabalho resultante seria menos energia potencial, né? Aqui é variação, né? Delta. Esse delta é final menos inicial. Seria a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Beleza? Então, o trabalho resultante seria igual. Como tem esse menos aqui na frente, né? Ele vai mudar o sinal de quem está dentro dos parênteses aqui, né? Então, vai ficar a energia potencial inicial, que era negativa, vai ficar positiva. Então, vai ficar a energia potencial inicial. E a energia potencial final, que era positiva, vai ficar negativa, menos a energia potencial final. Né? Só mudou a ordem aqui por causa desse menos aqui na frente. Então, o trabalho resultante seria igual a energia potencial inicial, seria o potencial inicial vezes a carga, menos o potencial final vezes a carga. Então, o trabalho coloca a carga em evidência, potencial inicial menos potencial final. O que apareceu aqui, ó, gente? O que é isso aqui? DDP. Né? É uma diferença de valores de potencial, gente. Tomem cuidado, porque essa DDP é potencial inicial menos potencial final. Inicial menos final. Então, o trabalho resultante seria igual a carga vezes a diferença de potencial, Q vezes U. Essa equação aqui é importante. É a carga vezes a diferença de potencial. Só que você tem que o trabalho, a gente acabou de achar que pode ser dado por essa relação, mas também pode ser dado pela equação aqui, ó, clássica, força vezes deslocamento, desde que a força seja de um valor constante. Então, eu posso igualar essas equações. Ó. Trabalho igual a força vezes deslocamento, trabalho igual a carga vezes a diferença de potencial. Então, eu posso igualar. Ó. Ficaria assim, ó, força vezes deslocamento é igual a carga vezes a diferença de potencial. É trabalho igual a trabalho, tá, gente? É a mesma ideia. E aí ficaria, qual que é a força? A força que a gente está tratando é a força elétrica. A força elétrica é a carga vezes, o campo vezes a carga. Então ficaria o campo vezes a carga vezes a distância seria igual a carga vezes a diferença de potencial. A carga corta e a gente chega nisso aqui. Ó. Certo? E vezes D igual a U. Essa é uma outra equação importante para essa parte de potencial elétrico. Só que essa equação ela só pode ser usada quando você tem um campo elétrico constante, que vai fornecer uma força elétrica constante. Então, essa equação ela só pode ser usada, só pode ser utilizada no céu. Só pode ser utilizada no campo elétrico uniforme, quando o campo elétrico ele é constante. Apareceu esse desenho aqui, ó, gente, duas placas, uma positiva e uma negativa. É o céu, é o campo elétrico uniforme. É muito provável que o que você tenha que utilizar para resolver a questão seja isso aqui, ó. E vezes D igual a U. Beleza? O campo elétrico vezes a distância é igual à diferença de potencial existente. Então, por exemplo, ó, existe uma diferença de potencial entre essas duas placas, positiva ou negativa, existe uma DDP-U. E essas duas placas estão separadas por uma distância D, e nessa região existe um campo elétrico.
Se você pegar o valor do campo elétrico, multiplicar pela distância, você vai encontrar o quê? Qual é a diferença de potencial que existe entre essas duas placas? O E vezes D igual a U. Tudo bem, galera? Essa equação ela é bem importante para quando você tem as questões de potencial elétrico. Certo? Pessoal, eu vou aplicar isso um pouco na lista que eu coloquei para vocês. Eu acho que vai dar para resolver uma ou duas questões. Talvez só uma, não sei. Eu vou resolver questões aí da lista que eu deixei disponível, né, para vocês. Deixa eu só abrir a lista aqui, ó. Só um segundo. Calma aí, eu deixei aberto aqui, mas perdi o negócio. Lá no Classroom, tem lá na atividade de hoje, tem a lista de exercícios. Revisão de potencial e energia potencial elétrica. Aí, eu vou pegar e resolver a primeira questão dessa lista que está lá no Classroom. Eu vou colocar ela aqui. Pronto, a questão fala assim, ó, gente. Os aparelhos de televisão que antecederam as tecnologias atuais de LED e LCD utilizavam um tubo de raios catódicos para a produção da imagem. De modo simplificado, esse dispositivo produz uma diferença de potencial da ordem de 25 kV entre pontos distantes 50 centímetros um do outro. Essa diferença de potencial gera um campo elétrico que acelera elétrons até que esses se choquem com a frente do monitor, produzindo os pontos luminosos que compõem a imagem. Com a simplificação acima, pode-se estimar corretamente que o campo elétrico por onde passa esse feixe de elétrons é. Pessoal, aqui ó, ele está falando, né, desse tubo de raios catódicos que, simplificando, né, seria um dispositivo que produz uma diferença de potencial. Ele deu qual é a diferença de potencial elétrico. Ai, meu Deus. Calma aí, gente. Pronto. Qual é a diferença de potencial elétrico e qual que é a distância entre essas duas posições, gente. E, no caso, é produzido um campo elétrico uniforme, né, entre essas duas posições. O que, que você pode fazer? E vezes D é igual à diferença de potencial. A equação que a gente acabou de chegar. O campo elétrico, a gente quer descobrir o valor. A distância é 50 centímetros. Aí não poderia ser em centímetros, teria que ser em metros, 0,5. Beleza? E a diferença de potencial é 25, só que é 25 vezes 10 ao cubo. Beleza? Porque está em quilovolt. Né? O casinho aqui, ó, quilovolt, é 10 ao cubo. Então, o campo elétrico seria os 25 vezes 10 ao cubo dividido por 0,5. Fazendo essa divisão vai dar 50 vezes 10 ao cubo. Né? No caso, seria um campo elétrico de 50.000 volts por metro. Né? A unidade que ele deu aqui é volt por metro, que é a mesma coisa que newtons por coulomb. Newton por coulomb é igual a volt por metro. É a mesma coisa. Beleza? Então, o campo elétrico pode ser dado em volt por metro também. Pessoal, foi só isso, gente. A questão era só isso, era só avaliar que é uma situação de um campo elétrico uniforme. Eu vou fazer mais uma questão aqui, gente. Mais uma da lista. Calma aí, gente.
Questão 2. Questão 2, olha só, da lista que eu passei para vocês. Na região dentro de um capacitor de placas paralelas para a qual expressam-se os efeitos de bordas, atua um campo elétrico uniforme. Olha só, gente, ele falou campo elétrico uniforme, é o céu. Beleza? Um campo elétrico uniforme. Uma carga que movimenta sobre a ação desse campo, considerando que o meio é o vácuo e que as placas têm potenciais elétricos iguais, em módulo, assinale o que for correto. Item 1. O trabalho da força elétrica ao deslocar a carga de prova do ponto P para o ponto Q é nulo. Do ponto P para o ponto Q é nulo, porém, para deslocar de P para R, não é. Pessoal, ele falou de trabalho. A gente chegou numa equação de trabalho também. Qual era a equação de trabalho que a gente chegou? Que o trabalho seria a carga vezes a diferença de potencial. Se você tiver uma carga que se movimenta numa diferença de potencial, vai ter um trabalho, beleza? Essa carga vai sofrer uma variação da energia cinética. Por exemplo, se a gente voltar lá atrás, ó, gente, isso aqui, ó. Se eu perguntar aqui, ó, gente, essa carga aqui, ó, ela se moveu aqui, ó, da esquerda para a direita. Essa carga de 2 coulombs, ela se moveu da esquerda para a direita, certo? Teve um trabalho realizado sobre ela, quer dizer que a força elétrica realizou um trabalho sobre ela que fez com que ela ganhasse energia cinética. Trabalho pode ser dado pela variação da energia cinética. Qual foi a variação da energia cinética sofrida por essa carga? Ó, a energia cinética era 0, foi para 160. Então, a variação da energia cinética é igual a 160 joules. Beleza? O trabalho seria igual a 160. Eu poderia encontrar esse trabalho aqui também fazendo a utilização da equação. Trabalho é a carga vezes a diferença potencial. Olha só, qual que é a carga que se movimentou? É uma carga de 2. Qual que é a diferença de potencial entre as posições que a carga se moveu? Ó? Ela começou no potencial 100, terminou no potencial 20. Então, a diferença de potencial é 100 menos 20. Lembrando que a diferença de potencial é inicial menos final, tá, gente? Não é final menos inicial, é inicial menos final. Então, o trabalho seria 2 vezes 100 menos 20 dá 80. Então, o trabalho igual a 160. Entenderam, gente? Então, funciona, ó, chega no mesmo resultado. Então, você pode encontrar o trabalho fazendo a carga vezes a diferença de potencial. Aí, existe diferença de potencial entre os pontos P e Q? Existe uma diferença de potencial? Existe. Por que existe uma diferença de potencial entre os pontos P e Q? Porque vocês lembram que eu falei que quando você segue a linha de campo, o potencial vai diminuindo? Então, o potencial elétrico do ponto P é maior que o potencial elétrico do ponto Q. À medida que você segue a orientação de um campo elétrico, ó, indo para a direita, o campo elétrico aponta para a direita, à medida que você segue o potencial do campo elétrico, o potencial elétrico vai diminuindo. Beleza? Então, existe uma diferença de potencial. Se existe uma diferença de potencial, a carga se moveu, vai ter um trabalho. Agora, se você movimenta do ponto P para o ponto R, aqui, ó, nessa linha, existe uma diferença de potencial entre o ponto P e o ponto R? Não existe, gente. Vocês estão vendo que a gente estaria se movendo aqui, ó, lateralmente, você não está seguindo uma linha de campo. Então, no caso, essa linha vertical aqui, ó, é o que a gente chama de uma equipotencial. É uma linha de potencial igual. Então, o ponto P, o potencial do ponto P é igual ao potencial do ponto R. Se o potencial do ponto P é igual ao potencial do ponto R, quando você movimenta uma carga de P para R, não tem diferença de potencial entre os pontos. Os potenciais são iguais, não tem diferença.
Se não tem diferença, não vai ter trabalho. Ele falou o contrário, ó. O trabalho da força elétrica ao deslocar uma carga de prova do ponto P para o ponto Q é nulo. Está errado. É não nulo. Beleza? Porém, para se deslocar de P para R, não é. Contrário, é nulo. Beleza? Então, esse item está errado. De P para Q, o trabalho é não nulo. De P para R, o trabalho é nulo, porque não tem diferença de potencial. Item 2. As linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais em cada ponto do campo elétrico. Isso é correto. Ó. Essa linha equipotencial que eu desenhei, né, é sempre perpendicular às linhas de campo. Ó. Aqui são linhas equipotenciais. As linhas equipotenciais, linhas de potenciais iguais, são sempre perpendiculares às linhas de campo. Então, esse item é correto. O item 4. Se entre as placas do capacitor for introduzido um dielétrico com constante dielétrica maior que a do vácuo, sua capacitância aumentará, bem como o valor do campo elétrico entre as placas. Eu vou deixar esse item aqui, porque é algo que eu não comentei com vocês nessa revisão. É um item relativo à capacitância. Se vocês tiverem familiaridade com essa parte de capacitância, vocês podem resolver, tá, gente? Mas eu não vou resolver aqui agora, eu vou deixar para depois, né? Fazendo depois uma revisão sobre capacitores. Então, essa daqui eu vou deixar, né? Caso você tenha familiaridade com capacitância, você pode resolver essa daqui, mas eu vou deixar ela aqui, beleza? Até porque tem pouquinho tempo. O item 8. Se a carga de prova Q for negativa, ela irá se movimentar espontaneamente da placa A para a placa B, gente. Olha só, gente, a placa A é positiva, a placa B é negativa. Uma carga negativa tende a se mover de onde para onde? Pessoal, uma carga negativa é repelida por cargas negativas e atraída por carga positiva. Então, uma carga negativa tenderia a se mover da placa B para a placa A. Né? Ele fala aqui, ó, irá se movimentar espontaneamente de A para B? Não, se for negativo é o contrário. Então, esse item está errado. O item 16. Durante o movimento da carga de prova, ocorre transformação de energia potencial em energia cinética. Durante o movimento da carga de prova aqui, né, ocorre transformação de energia potencial em energia cinética. É o que a gente fala, né, de conservação de energia. Se uma aumenta, a outra diminui, se uma diminui, a outra aumenta. Né? Relação de conservação. Ele fala aqui, ó, uma carga de prova aqui se movimenta sobre a ação desse campo. Beleza? E aí, se o campo está produzindo a movimentação, você tem que a energia potencial diminui e a energia cinética acaba aumentando. Então, o item está correto. Beleza, galera? Tudo bem? No final da lista que eu coloquei para vocês, tem as resoluções das questões. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem olhar nas resoluções. E caso não entendam, na próxima aula, gente, eu começo perguntando se vocês tiveram alguma dúvida nessa lista. Não são muitas questões, acho que vocês conseguem meio que resolver até a próxima aula, gente. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês tiram comigo na próxima semana. Tudo bem, galera? Beleza? Tranquilo, gente? Deem uma olhada nessa lista. Tentem resolver as questões. Qualquer dúvida que apareça, na semana que vem eu tiro essas dúvidas com vocês. Certo? E aí eu reviso um outro conteúdo e passo uma outra lista também. Tranquilo, galera? E a gente vai seguindo desse jeito. Beleza? Pessoal, bom final de semana para vocês. Né? Aproveitem aí, dá uma descansada nesse final de semana. Beleza? Tchau, tchau, gente. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.